Alto. O som tá alto. Bom dia, Gil. Pronto, agora o vídeo não quer entrar. Tenha calma, que dá certo. Aí, não disse que... É. Aham. Pronto. Sétimo ano, viu? Pode começar. Tá bom. Espere mais ninguém não. Tá bom, é. Todo mundo sabe a hora, né? Oi? Já vai levar, né? É. Sétimo ano. Nós terminamos o exercício, não foi? Foram 10 questões. Cadê você? Ficou no 5. Não sei. Eu não terminei tudo, não? Então vamos continuar, né? Sexto. Ah, então, o 5 foi essa daqui. Deixa eu perguntar para vocês. O 5 foi essa. Um dos líderes dos Palmares, ou quem foi zumbi dos Palmares, não é isso? Não, essa foi a 4. A 4. Então, eu vou revisando para transporte dos escravizados até a América Portuguesa. Era feito em embarcações chamadas navios. Não tem essa não, né? Não tem essa, tem... Eu já sei. A Fiera Transariana. Então, vamos para a pergunta de número 5. Deixa eu botar aqui, tudo ok. Câmera. Professora, Oi. a senhora fez assim, foi qual foi o quilombo mais famoso de núcleo de resistência contra a escravidão? Aí a resposta foi Quilombo dos Palmares, não foi? Não teve resposta não, só a pergunta. Então, vamos botar logo a resposta. A resposta dessa pergunta fica Quilombo dos Palmares. A resposta dela é Quilombo dos Palmares. Oi. É, então só emendar lá, né? Não, né? Ah, tá bom, tá bom. Vai, faz tuas coisas aí, deixa eu quieto. Então, sim, a resposta é Quilombo dos Palmares, o mais famoso. Eu perguntei quem foi zumbi. Vou passar a fechar a porta, por favor. Perguntou, quem foi zumbi dos Pronto, quem Palmares? foi zumbi dos Palmares? Aí a resposta foi um líder, né? Ele conseguiu derrotar diversas expedições militares holandesas e portuguesas. A resposta foi essa, né? Então vamos continuar. Vamos assim. O que eram? O que eram navios negreiros? O que eram navios negreiros? Está aberto ainda não, né, gente? O que eram navios negreiros? Resposta: eram transportes. Eram transportes dos escravizados até a América Portuguesa, até a América Portuguesa,
feita em embarcações. Repetindo a resposta, a pergunta foi o que eram os navios negreiros? Eram transportes dos escravizados até a América Portuguesa, feita em embarcações. Próxima questão. O que foi? Próxima questão. O que foi o processo de roedura? O que foi o processo de roedura? Resposta. Foi o processo de ocupação de regiões portuais da costa litorânea africana. Da costa litorânea africana. Próxima pergunta. Eu já fiz a pergunta de que era dengue, como é chamada as doenças causadas pelas saudades, transporte e rotações. Próxima pergunta. Eu já perguntei o que era quilombo, eu já perguntei o que era Zumbi dos Palmares, não foi Zumbi dos Palmares. Período colonial, a sociedade açucareira estava organizada, senhores. Como estava organizada a sociedade açucareira. Como estava organizada a sociedade açucareira no período colonial. Como estava organizada a sociedade açucareira no período colonial. Resposta. Estava organizada. Resposta. Estava organizada em senhores de engenho. Estava organizada em senhores de engenho.
Senhores de engenho. Comerciantes. Comerciantes. Estava organizada em senhores de engenho, comerciantes e escravizados. Próxima pergunta. Tem que ser 10. Eu acho que eu já estou na 7ª, 8ª, né? Então, vai ser 10 dessa daí e depois... Bom dia, eu preciso tirar uma dúvida contigo umas palavras da prova. Ontem eu tive um dia muito tumultuado, aí não deu para Oi? eu ligar para tu. Aí eu queria saber, no meu dia, se eu posso ligar para você. Pode Pronto, ligar. meu dia, viu? Assim que eu Pode terminar a ir, aula, eu vou né? ligar para você, viu? Tá certo, tá. Tem problema não. Tchau. É minhas letras, né? Que é uma confusão, você não é nada dessas letras. Mas aí a gente faz como aquele dia, né? Faz a revisão da prova. Assim, faz o que eu Isso, a gente escrevi. É faz a isso? revisão para ver o que é Tá que a certo. palavra está certo e se não tá, viu? Tá certo, tá, Marconi, Tá, tá. tchau, obrigado. Tá, tchau. Sim, aí a pergunta foi. A resposta foi senhores de engenhos, comerciantes e escravizados. Próxima pergunta. Como era? Próxima pergunta. Como era caracterizada? Como era caracterizada a produção da cana-de-açúcar? Como era caracterizada a produção da cana-de-açúcar? Resposta. Resposta. As características gerais as características gerais de produção açucareira era realizada em grandes propriedades do cultivo. As características gerais de produção açucareira era realizada em grandes propriedades do cultivo. Eu já estou na questão de número 7, né? Vou para a 8. Questão de número 8. Essa é a 9. 9. Essa foi Então, a 9. A próxima é a 10. Então, eu vou fazer o seguinte: eu tenho mais duas aqui, aí eu não sei assim exatamente como eu mandei para Marconildo, eu vou ditar as que eu tenho aqui, tá certo? Essa vai ser a 10, né? Então, nesse caso, eu tenho 11 e tenho 12.
aqui, porque eu fiz sem marcar. Mas aí eu não sei quantas eu mandei para Marconildo, eu boto essas 12, viu? Porque vai que caia uma dessas que ficaram aqui e tenha ido para ele. Eu ainda não revisei a prova com ele, eu não sei como é que tá. Então, vamos para 10. Aí depois da 10 tem a 11 e tem a 12. É como eu tô. Ai, não, mas uma eu já fiz, né? Que rota comercial ganhou a dimensão, essa eu já fiz, não foi? Da chegada dos islâmicos na Europa, eu já fiz. O que pode denominar o local específico onde o açúcar era cultivado, ou seja, o que era engenhos. Eu já fiz essa? Então vamos para essa. Não, Então, vai ser 11 perguntas nesse caso, quer ver? O que eram engenhos? Botem aí, o que eram engenhos? Deixa eu ir lá no livro, para a gente ver na SAP, engenhos. Português escravizados. Nossa, perdi o assunto. Espera aí, 2 minutinhos, viu? Eu vou só conferir aqui a resposta. Reino do Congo. Meu Deus, estava com uma página aqui. Escravidão, tráfico. Poxa. Sim, achei. Meu Deus. Sim, pronto. Ah, botei o que era engenho. Aí você bota. Era o local. Era o local específico era um local específico onde o açúcar era produzido. Engenho, que era engenho. Era o local específico onde o açúcar era produzido. Próxima pergunta, aí vai ser a 11, né? Nesse caso, vai ser a 11. Aí bota essa daí. Por que os holandeses, porque os holandeses foram, porque os holandeses foram os invasores, porque os holandeses foram os invasores do Nordeste, foram os invasores do Nordeste da colônia portuguesa, da colônia portuguesa na América. Repetindo, porque os holandeses foram os invasores do Nordeste da colônia portuguesa na América. Resposta. Resposta. Por quê? Resposta. Porque eles
porque eles foram proibidos, de comercializar, o açúcar brasileiro. Pronto, 10 questões. Essas 10 questões, aliás, 11 questões, é um assunto misturado, tanto dos tráficos escravizados, como da produção açucareira. Está misturado essas questões, na qual nós fizemos questionário. A prova pode cair em termos de marcar X. Mas mesmo que você vai cair em termos de marcar X, vai ter que saber qual é a resposta. Viu? Estudem bem direitinho. E aí a gente vai fazer um exercício, vamos fazer um exercício normal, mas esse exercício não vai ser o baseado mesmo na prova, é do assunto. Porque se alguém ficar em recuperação, não vai ser a mesma prova, vai ser outra. Apesar do assunto, vai ser do quarto bimestre. Aí é o assunto do quarto bimestre, mas não é essa prova aqui. Não vai ser desse jeito, vai ser o mesmo assunto do quarto bimestre, de maneira diferente, viu? Então, quem ficar em recuperação, fique sabendo. Não é a mesma prova, é o mesmo assunto, porém, de outro jeito. Por exemplo, se eu perguntei quem era zumbi, aí numa recuperação, eu não vou perguntar mais quem é zumbi, porque você já viu na prova, mas agora que vai ser o mesmo assunto, vai. Agora, deixa eu dizer para vocês quais são os assuntos da prova. Hã? Tá. Assunto da prova, bota aí, assunto da prova. E esse assunto é o que a gente passou até agora no exercício. Tem 5 exercícios de um, 5 exercícios do outro. Processo de roedura. Então, o assunto da prova é escravidão, tráfico e práticas de resistência. O assunto da prova. São 2 assuntos. Eu dividi em 2 assuntos. E o outro assunto é a produção açucareira. Na América Portuguesa e outras atividades. São 2 assuntos para a prova. Pronto. Então, como o nosso terceiro bimestre, eles são 3 capítulos, desculpa, o quarto bimestre são 3 capítulos. Eu só peguei 2 para a prova. E esse capítulo que eu vou ler agora é o capítulo
Se alguém ficar em recuperação, vai ser ele. É o capítulo do quarto bimestre também. Como eu não já separei a prova, como a prova a gente teve que fazer agora, começar agora, e quem for ficando em recuperação vai estudar mais um pouquinho mais, de modo que vai prolongar mais as férias, né? Então, eu tenho ainda esse capítulo, esse último capítulo, é o último capítulo do quarto bimestre, é ele. E como ele está dentro do quarto bimestre, quem ficar em recuperação vai ser ele, não vai ser mais esses dois que eu dei, porque esses dois que eu dei não podem na recuperação. Então, o assunto de hoje, sim, antes disso, eu quero deixar tudo bem direitinho. Antes disso, eu vou dizer, eu fiz 11 questões. Eu sei que a primeira foi essa, que rota comercial ganhou dimensão com a chegada dos islâmicos e europeus. Foi essa. Aí veio as outras, veio que era zumbi, veio que era o mais famoso, e por aí vai. Dentro dessas 11 questões que eu dei, podem cair tudo na prova de maneira diferente, mas que vai ser assim, não vou poder fugir do assunto, né? Então, já dei, repetindo mais uma vez, que é bom repetir, para vocês repetirem mais uma vez. São 2 capítulos para a prova, que eu dei agora, esses 2 capítulos, né? Dentro desses 2 capítulos, o assunto está misturado com os 2 capítulos, produção açucareira e tráfico de escravos. O quarto bimestre são 3 capítulos, o último a atividade mineradora e o dinamismo econômico e cultural. É o último. Quem ficar em recuperação, a recuperação vai ser feita deste capítulo aqui. Os outros 2 não vai para recuperação. Então, o capítulo que a gente vai começar é a atividade mineradora e o dinamismo econômico-cultural. Então, a exploração de ouro na região de Minas Gerais no século XVIII envolveu não só a mão de obras escravizadas, mas também de brancos pobres e negros libertos. Esses trabalhadores se submetiam às condições às condições desumanas de trabalhos na esperança de encontrar uma preciosa metal. Como veremos a seguir, as atividades mineradoras na região na atual estado de Minas Gerais transformou a vida da colônia, mas não significou o enriquecimento de seus habitantes. Grande parte da população ficou excluída da riqueza e do luxo proporcionados pelo ouro. Além disso, a maioria da população escravizada passou a trabalhar nas minas e não na lavoura. O resultado foi uma crise de abstinência, com surtos de fome, em especial na região de Minas. A descoberta do ouro no final do século XVIII coincidiu com a crise da economia açucareira, provocada pela concorrência holandesa nas Antilhas. A mineração tornou-se, então, uma das principais atividades econômicas da colônia, mas não substituiu totalmente o cultivo e o beneficiamento cana-de-açúcar. Esta, apesar da queda nas exportações, permaneceu como principal fonte de riqueza na América Portuguesa. Então, olha só, a gente tá vendo, né? A gente está vendo a atividade mineradora, que é de minério, né? De procurar pedras preciosas, ouro, diamantes, essas coisas todas, né? E o dinamismo econômico e cultural. Então, essa atividade mineradora, como a gente já falou, de pedras preciosas,
E também está falando ainda o cultivo da cana-de-açúcar, né? Que, como ele diz aqui, que foi, primeiro foi a descoberta do ouro, né? E veio já a queda da exportação da cana-de-açúcar. Então, essa queda da exportação, que ia exportar para vários países, foi caindo mais. Até mesmo, acho que é porque os países já estavam aprendendo também a cultivar a cana, né? Aí também caiu mais. Mas aí, ele disse, a descoberta do ouro foi no final do século XVIII e coincidiu com a crise da economia açucareira, provocada pela concorrência holandesa nas Antilhas. Então, a gente sabe, como a gente viu agora no final da nossa leitura, nós vimos que os holandeses invadiram, né? E eles invadiram por quê? Porque eles, como eles estavam fazendo, exportando muito açúcar para lá, então foi proibido. Aí, quando proibiu de exportar, ele foi invadido. Invadiram para levar o açúcar, né? E aí, de acordo com o que a gente está vendo, como não teve tanto mais exportações, foi tendo a queda, né, do açúcar, foi tendo a queda da economia do açúcar. Mas aí já estava vindo outro produto, que era o ouro, né? Então, ele diz, na descoberta do ouro, que foi no final do século XVIII. Já aqui nessa outra leitura tem assim, o ouro transforma a América Portuguesa. Aí tem assim, povoamento. Então, vamos ver o que diz aqui nessa leitura. Ele diz, a notícia da descoberta do ouro atraiu pessoas de diversas partes da colônia para regiões das atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Também em Portugal, a notícia deu início a uma escala de emigrantes, causando despovoamento de algumas regiões metropolitanas por décadas. Milhares de imigrantes chegaram à América Portuguesa e se dirigiram para o interior, atraídos pela possibilidade de enriquecimento rápido. Para abrigar todas essas gente, foram fundadas e dezenas de vilas e cidades. A população da colônia passou de 300 mil habitantes em 1200 para aproximadamente 3,3 milhões um século mais tarde. Assim, a América Portuguesa ganhou um eixo econômico, novo eixo econômico populacional na região Centro-Sul, sobretudo em Minas Gerais. Com os deslocamentos de parte da produção e o surgimento de uma atividade econômica importante no Sudeste, em 1763, a coroa portuguesa decidiu transferir a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, que ficava mais próximo da região das Minas. Então, aqui a gente está vendo o ouro transformando a América Portuguesa. E estamos vendo o povoamento. O tanto de pessoas que vieram, né, para a América Portuguesa, aqui, para ver o ouro em Minas Gerais. Então, de 300 mil habitantes, passou a ser 1.200. Repare só, quantas pessoas vieram atrás desse ouro mineiro, né? Aí, como diz a história, a corrida do ouro, né? Então, foi nesse ano, e ele disse, o deslocamento das partes da população e o surgimento de uma atividade econômica importante nos sudestes, no Sudeste, em 1763. A coroa portuguesa decidiu transferir a capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro, que ficava mais próximo da região das Minas. Então,
A gente viu, né, nas nossas leituras anteriores, que foi Salvador, né? E foi uma das primeiras capitais do Brasil e depois passou a ser o Rio de Janeiro. Então, por quê? Olha, então, como foi que passou essa capital? Passou a partir da descoberta do ouro em Minas Gerais. Tá vendo como ele diz assim? Ele diz, ó, com a descoberta da parte da população do surgimento de uma atividade econômica importante no Sudeste, em 1763, a coroa portuguesa se decidiu transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, que ficava mais próximo da região de Minas, quer dizer, da região de Minas Gerais, né? Onde estava sendo a descoberta do ouro, né? Onde estava sendo a febre do ouro, aquela corrida. Para enriquecer mais rápido, todo mundo corria para pegar um pedacinho de ouro. Até eu acho que eu ia nessa época também. Continuando a leitura. Sobre a atividade mineradora e seus impactos, para avaliar a importância da atividade mineradora, é suficiente considerada que tema produzido em ouro cerca de 1.000 toneladas e diamantes 3 milhões de quilates, cujo valor total corresponde a 200 milhões de libras esterlinas, o equivalente a mais da metade das exportações de metais preciosos da América. A região aurífera foi objeto da maior disputa que se deu no Brasil. De um lado, os paulistas, que haviam jeito à descoberta e reivindicavam o privilégio de sua exploração. Do outro lado, os baianos, que havendo chegado antes da região com seus rebanhos de gados, tinham todo cuidado de registrar suas propriedades territoriais. Mas seu impacto foi muito maior. O Rio de Janeiro nasce e cresce como o Porto das Minas. O Rio Grande do Sul e até a Argentina, provedores de mulas se atam a Minas, bem como o patronal e boa parte de escravizados do Nordeste. Tudo isso fez Minas o nó que atou o Brasil e fez dela uma coisa só. Então, ele diz, e aqui ele está continuando a atividade que a gente viu, estou continuando a leitura, que foi o ouro transforma a América Portuguesa e o povoamento. Então, está mostrando como foi transformado, né, devido a essas pedras preciosas que eles acharam, ouro, diamante, né? Então, foi transformado. A corrida do povo para Minas Gerais era grande. Você viu que de 3 milhões de habitantes passou a ser 1.200. De tanta gente que vinha para procurar ouro. E entre eles vinham tudo, vinham escravos libertos, vinham pessoas
trabalhadores de toda classe vinham atrás da colheita do ouro para enriquecer o mais depressa possível. Aí aqui, na continuação da leitura, o que é que ele diz? Ele diz que para avaliar a importância da atividade mineradora, é suficiente considerar que teria produzido em ouro cerca de toneladas e em diamantes 3 milhões de quiláteres, cujo valor total corresponde a 200 milhões de libras esterlinas, o equivalente a mais da metade das exportações de metais preciosos da América. Repare como foi grande. A região 4 minutos para terminar. aurífera, certo. A região, antes de terminar esse assunto aqui, eu vou fazer o exercício na próxima aula. Vai ser dele o exercício. A região aurífera foi objeto da maior disputa que se deu no Brasil. De um lado, paulistas, do outro, baianos. E aí foi. Aí depois o Rio Grande do Sul e até mesmo a Argentina foram provadores, né? E ele diz que o patronato quer dizer, esse patronato quer dizer a classe de patrões, né? Os proprietários de empresa, né? Boa parte dos escravizados do Nordeste. Tudo isso em Minas Gerais. Ficou um só. Ficou um só Brasil, como ele quis dizer, né? Um só Brasil. Então, ele foi o povoamento que a gente está vendo, né? E a transformação do mercado do ouro, né? Não só o ouro, como diamante e outras pedras preciosas. Então, na próxima aula fica esse exercício, mas todo mundo vai ter que fazer, viu? Todo mundo vai ter que fazer o exercício, aí vai fazer, vai guardar. Quem ficar em recuperação, aí já tem a metade do exercício, depois, quando termina a outra metade, como eu sempre digo, que eu divido o capítulo do livro em duas, né, em duas partes. Então, esse foi dividido até aqui, né? E aí faço o exercício, na próxima aula termino outro capítulo, aí o resto do exercício, e depois um exercício só, para uma revisão, se para quem ficar em recuperação, fazer. Esse exercício não é muito extenso, é um exercício, esse assunto não é muito grande, é um assunto bom e dá para a gente fazer, viu? Então, também nós temos aí, depois na próxima aula a gente vai ver o mercado, vai ser o exercício. Quando terminar o exercício, próxima aula a gente vai ver a distribuição da população na América Portuguesa, entre os séculos XVI, XVII e XVIII, como foi que ocorreu essa distribuição. A gente vai ver as transformações culturais, exploração de administração de mineradoras. E aí termina com para onde foi o ouro da colônia. Vai terminar com esse assunto, certo? Então, vou dar uma marcada aqui da aula de hoje. Então, acho que não adianta mais eu fazer nada, esperar terminar. Aí tem sobre o mercado interno na colônia. Esse mercado ainda estava sob o controle da metrópole, né? Ele diz. E, como se diz, tropeiros cruzavam as áreas mineradoras em direção ao Rio de Janeiro, levando e trazendo mercadorias em mulas. Isso promoveu a integração econômica da região, distribuindo e estimulou o desenvolvimento mais acelerado no mercado da América Portuguesa. Houve também o estímulo à importação de produtos como vinho, azeite de oliva, sal, tecido, calçados, louças, ferramentas, correntes, pás e picaretas. Então, quer dizer, além de deles